Boa tarde, eu sou Harley Cruz, eu sou médico pediatra e sou da área técnica de saúde da criança da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Nós vamos conversar um pouquinho sobre acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Bom, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. O que é crescimento e o que é desenvolvimento? Muitas vezes se confunde as coisas, né? Se fala como crescimento como um ou outro, ou como desenvolvimento um ou outro. Mas na verdade nós temos diferenças. O que é o crescimento? O crescimento na verdade é o aumento das dimensões do corpo, devido a quê? A um aumento do número de células do organismo e também ao aumento do volume dessas células. Então isso se deve ao crescimento. E o desenvolvimento, que seria? Então, o desenvolvimento é a capacidade de adquirir novas habilidades, né? Isso se deve ao amadurecimento das células do sistema nervoso central e também à formação de novas conexões entre essas células, entre esses neurônios. O crescimento e o desenvolvimento se dá com maior intensidade e velocidade no período pré-natal, né? A gente sempre pensa crescimento e desenvolvimento pós-natal, mas desde que uma célula óvulo e espermatozoide se fecundem, já vai se formando um ser, né? Então, a partir dessas duas células, formando uma célula ovo, ela se multiplicando, então vai formar um ser. E por que a gente diz que é maior intensidade e velocidade nesse período? Porque a partir de uma célula só, se forma em cerca de 40 semanas um ser completo, né? Com todo o organismo, toda aquela estrutura complexa, completo. Então, realmente é uma velocidade muito grande. No período pós-natal, também se continua esse crescimento, esse desenvolvimento, é o que a gente conhece mais, né? A maior intensidade no período pós-natal se dá nos primeiros 2 anos de vida, principalmente no primeiro ano de vida, mas nos primeiros 2 anos. Por isso, por essa velocidade, essa rapidez de desenvolvimento, a gente considera essa faixa de idade a de maior vulnerabilidade em toda a nossa vida. Então, no período pós-natal, a criança, no primeiro ano de vida, ela triplica o peso. Então, nunca vai acontecer isso de novo no resto da nossa vida. E, até 2 anos, ela quadruplica o peso de nascimento. Então, uma evolução muito rápida e muito grande. Em termos de estatura, de aumento de comprimento, do nascimento até o primeiro ano de vida, se aumenta 50% da estatura desse nascimento. E até o segundo ano de vida, mais 20%. Então, é um aumento, uma velocidade de crescimento muito grande. No período pós-natal, em termos de desenvolvimento, né, o ganho de habilidades, um bebê nasce totalmente dependente e praticamente só reflexos, né? E no final do primeiro ano ou segundo ano de vida, já é um ser quase independente, né? Com atividade social ativa até o segundo ano de vida. Então, realmente, mudanças muito bruscas, muito rápidas e importantes. O que a gente pode fazer? A gente falou que é um período, uma faixa de idade de maior vulnerabilidade. Então, por isso, o acompanhamento desse crescimento e desenvolvimento é importante, né, para a gente prevenir agravos que possam prejudicar a vida futura da criança. Então, os cuidados pré-natais. A gente diz que o desenvolvimento começa desde que a célula ovo é formada. Então, nós temos que ter cuidados pré-natais. Então, a avaliação das condições da mãe, né, que está gerando essa criança. Acompanhamento do peso dela, né, então tem que ter um aumento de peso não grande, né, não considerável. Imunização, então colocar as vacinações, né, cuidado com as vacinações que devem ter nessa faixa de idade, nessa faixa da vida da mulher. Prevenção do tratamento de agravos, né, que podem ocorrer, diabetes, hipertensão ou infecções como sífilis, toxoplasmose, rubéola, desnutrição também, as drogas. Então, tudo isso pode prejudicar o crescimento, tanto a mulher, como o crescimento e o desenvolvimento desse feto. Então, também nós vamos avaliar as condições de saúde do feto. Então, avaliar as condições de
crescimento e de vitalidade, como ele está crescendo dentro desse útero e a vitalidade, se está realmente evoluindo satisfatoriamente bem. Nós temos também os cuidados perinatais. Então nós temos antes da criança nascer e durante o nascimento também. Então nós temos que cuidar do tipo de parto. Então o parto deve ser adequado às condições daquela mulher, né, os riscos que ela tem ou não. Então a preferência sempre é o parto vaginal, o parto natural, né, deixando o parto cirúrgico para situações específicas mesmo. Então, se no período perinatal também, a hora que a criança nasce, avaliar a vitalidade desse bebê, se esse bebê nasceu realmente em boas condições para poder cuidar. Incompatibilidade sanguínea, se há entre a mãe e a criança, cuidado com as infecções, então se houver infecções, nesse período devem ser tratadas. Observar anomalias congênitas para poder se acompanhar esse crescimento e esse desenvolvimento com mais cuidado, seria um acompanhamento de risco, né? Traumatismo, se há traumatismo durante esse parto ou não, e o cuidado com o alojamento conjunto. Então, depois que o bebê nasce, sempre está ao lado da mãe, né? Que isso vai favorecer o cuidado e também o aleitamento materno, que é importante para a saúde da criança. Também nós temos que cuidar da triagem neonatal hospitalar, né? não biológica, não bioquímica. Então, o teste do reflexo vermelho, que é o chamado teste do olhinho, avaliar a condição de visão da criança e se há alguma alteração na visão. Oximetria de pulso, teste do coraçãozinho para detectar anomalias cardíacas. Emissões otoacústicas, teste da orelhinha, que vai detectar algum problema de audição. E agora também se está pensando, está se avaliando também a língua, anquiloglossia, se a língua presa, chamada popularmente, que é o teste da linguinha. Então, vários testes na triagem neonatal. Pós-natal, né, depois que a criança nasceu e está indo para casa, então nós temos o teste, triagem neonatal bioquímica, é o teste do pezinho, que deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida, coletado esse sangue, que nós vamos avaliar, tentar detectar algumas doenças que são importantes no atraso do crescimento e do desenvolvimento da criança, como o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a anemia falciforme, medir a biotinidase, mucoviscidose, né, que é a fibrose cística, que é importante, né, fator prejudicial ao desenvolvimento e o crescimento da criança, e a hiperplasia adrenal congênita, que também são doenças muito importantes e que pode ser tratada com antecedência, assim, preveníveis. Os cuidados neonatais também nós temos, para acompanhar esse crescimento e desenvolvimento pós-neonatal, nós sugerimos calendário de acompanhamento, né, de avaliações. Então, no primeiro ano de vida, nós devemos ver a criança na primeira semana, né, quando vai fazer o teste do pezinho, mas também fazer uma avaliação dessa criança no seu crescimento e desenvolvimento. No primeiro ano de vida, então, na primeira semana, no primeiro mês, né, quando a criança faz um mês, com 2 meses, 4, 6, 9 e 12 meses. Então, 7 avaliações no primeiro ano de vida. É claro que se houver algum risco, essas avaliações vão ser mais frequentes, né? Então, uma criança com a evolução adequada, né, considerada normal, então se sugere no mínimo esse número de avaliações por ano. No segundo ano de vida, sugerimos então uma avaliação no 18º mês de vida e no 24º mês de vida, cada 6 meses. E depois do segundo ano de vida, se a criança evolui satisfatoriamente, são visitas anuais, avaliações anuais, e sempre próximo, de preferência, próximo ao aniversário da criança. Então, o que a gente identifica como situação de vulnerabilidade, que essa criança precisa ser avaliada com mais cuidado ou mais frequência? Então, famílias que residem em áreas de risco social, criança de baixo peso ao nascer, que nasce com menos de 2.500 gramas, prematuros, crianças que nascem com menos de 37 semanas,
Mãe com baixa escolaridade, né? Também é um risco grande, inclusive, de mortalidade infantil. Criança que teve problema no nascimento, né? Que teve asfixia grave, ou o Apgar, o índice de Apgar, que mede a vitalidade, abaixo de 7 no quinto minuto. Ela não recuperou satisfatoriamente. Criança que tem internações, intercorrências frequentes, né? Doenças frequentes e que precisa até internar também. Mãe adolescente, mãe com menos de 18 anos, também é um risco. História familiar de morte de outra criança menor de 5 anos na família. Então é um risco também que essa criança tem que ser avaliada com mais frequência. Aleitamento materno ausente também, criança que não mama no peito, ou então tem aleitamento não exclusivo, né? Ela se alimenta com outro tipo de leite também. Gestação gemelar, gêmeos, então também é uma situação de vulnerabilidade. Malformação congênita, que nós já falamos lá no período perinatal. E mãe que não fez pré-natal. Então não se sabe como foi a evolução desse feto. Bom, o que nós vamos fazer para permitir um crescimento e desenvolvimento adequado? Então essas avaliações, e em cada avaliação o que nós vamos avaliar? Nós vamos ver. Fazer a anamnese, né? A história dessa criança e dessa família, né? Prestando com bastante atenção na situação familiar. Exame físico detalhado para detectar alguma malformação ou algum problema que possa ser cuidado. Orientação alimentar, principalmente incentivando o aleitamento materno e orientando na alimentação a partir dos 6 meses, na alimentação complementar saudável, né, de qualidade. Também vamos tentar diagnosticar alguma doença e tratar essas doenças. Orientar para vacinação, né? Então, geralmente, aquelas consultas, a sugestão de consultas ali é sempre em cima de período de vacinação. Então, já se aproveita para orientar a imunização. Aconselhamento sobre cuidados de higiene para essa família e para essa criança. Aconselhamento para prevenção de lesões não intencionais, os acidentes, né, que ocorrem muito, principalmente quando a criança já começa a se movimentar sozinha, a engatinhar, a andar. Então, os acidentes são bem frequentes. Bebê também, cuidado com água, né, não deixar a criança no banho, criança em cima de locais altos, trocadores altos, então, por causa das quedas. Então, tudo isso a gente tem que orientar a família, chamar a atenção da família para esses perigos, né? Vigilância do crescimento e do desenvolvimento. Esse é o ponto que nós que é da nossa conversa de hoje. Então, como vigiar, como acompanhar o crescimento e o desenvolvimento. Então, o crescimento, nós já vimos que o crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra, apesar de que eles ocorrem juntos, simultaneamente. Então, para acompanhar o crescimento, como é aumento de dimensões, então nós temos algumas variáveis. Peso, estatura, perímetro cefálico, isso sempre relacionado à idade da criança, porque é no decorrer do tempo. Então, se compara com a idade da criança. Para isso, nós temos tabelas e principalmente gráficos de crescimento. Então a curva do crescimento que a gente usa é a curva da caderneta de saúde da criança, que é a curva da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Então essa curva é dividida em desvio padrões, a mediana, desvio padrão 0, desvio padrão mais 2 para cima, 3 para cima, 2 para baixo e 2 para baixo, menos 2 e menos 3. Então, dentro dessas curvas, nós vamos avaliar o crescimento da criança. Então, como se interpreta o gráfico? Então, se a gente pesa a criança e coloca no gráfico, então nós vamos ver que a criança que está acima do score Z, né, que é o desvio padrão 2, mais 2, a gente pode considerar um peso elevado para a idade. A criança que está entre o menos 2 e o mais 2, está com o peso adequado, naquela faixa ali de limite, quer dizer, está próximo da mediana. A que está com score Z, ou desvio padrão, menos 3, acima do menos 3 e abaixo do menos 2, nós dizemos que tem um peso baixo. E que está abaixo do menos 3,
desvio padrão, então ela está com peso muito baixo. Isso se a gente faz uma avaliação, mas a gente precisa acompanhar o crescimento dessa criança, o peso, a estatura dessa criança, para a gente poder dizer se ela realmente está adequadamente ou não. Então ali a gente colocou as curvas, imaginando-se que aquelas duas linhas ali, a inferior seja o desvio padrão menos 2 e a superior o desvio padrão mais 2. Então a criança que está entre as duas linhas está com um peso adequado. A segunda criança ali, que está acima da linha superior, então nós dizemos que ela está com peso elevado. E a que está abaixo da linha inferior seria um peso baixo ou muito baixo, né? Dependendo da altura que ela esteja. Então o acompanhamento é feito por meio de várias medidas. Então, medidas no decorrer do tempo de vida da criança. Então, se anota o peso, né, de acordo com a idade, e se vai anotando à medida que a criança vai crescendo, vai ficando mais velha, se vai anotando e seguindo e fazendo uma curva. Essa curva é que vai determinar se a criança está evoluindo adequadamente ou não. Então ali nós temos o exemplo, né, como fazer, pesar e colocar na curva. E aquela criança ali da primeira, da balança, ela está evoluindo adequadamente, né, e até dentro do parâmetro adequado. A segunda criança ali, ela vinha da situação A para a situação B, ela vinha evoluindo adequadamente, dentro do esperado, e de repente ela teve uma queda, né? Então do B até o C, ela teve uma queda e subiu. Então alguma coisa aconteceu para essa criança perder esse peso aí, essa criança cair na curva do gráfico. Então isso são situações de vigilância, onde a gente tem que observar, caiu no peso, o que aconteceu. Comprimento é a mesma coisa, né? A gente chama comprimento quando a criança tem até 2 anos, porque se mede ela deitada. E a altura é a criança de 2 anos em diante, porque a gente mede ela em pé, né, de pé. Então o gráfico é semelhante, né, também desvio padrão de -3, de +3 até -3, e a mesma avaliação. Então a criança que está acima do score mais 2, ela está com estatura elevada para a idade. A criança que está entre o 2, o -2 e o +2, estatura adequada. -3, -2 a -3 está com estatura baixa, e abaixo do -3 seria estatura muito baixa. Então, uma avaliação semelhante à do peso. Uma coisa importante para se colocar é que a gente tem que sempre comparar o peso com a estatura, porque muitas vezes a criança está seguindo num canal abaixo da mediana, ou abaixo do desvio +2 ou -2, e está seguindo normal, né? Então a estatura também segue igual. Então provavelmente essa criança é uma criança pequena, mas não desnutrida, não com algum problema. Então cada criança a gente tem que ser avaliada de uma determinada maneira. Curva de acompanhamento do perímetro cefálico também é importante para a gente determinar o crescimento da cabeça da criança, crescimento cerebral. Junto com o acompanhamento do desenvolvimento, nós vamos avaliar também o crescimento da cabeça. Então, o gráfico de perímetro cefálico, ele tem do -2, desvio padrão, até o +2, desvio padrão. E a mediana, então, dentro dessa faixa se considera adequado. Então, está ali, acima do score Z +2, o PC está acima do esperado para a idade. Entre o +2 e o -2 está adequado, e abaixo do -2 o perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. O que fazer para permitir um crescimento e desenvolvimento adequado? Então nós temos que ter os cuidados pós-natais, como acompanhar o desenvolvimento. Então nós vamos usar a ficha de desenvolvimento. Nós já vimos o crescimento, que se usa os gráficos e as tabelas, principalmente os gráficos, e o desenvolvimento, né, que não se mede. Então a gente vai usar as fichas de acompanhamento. Então nós vamos nos basear em padrões, né, pré-determinados. A caderneta de saúde da criança apresenta essa ficha de acompanhamento do desenvolvimento. Então ali nós temos, para cada idade, nós temos vários marcos.
Então nós temos o marco de maturativo, de amadurecimento do sistema nervoso, o motor, que é de movimentos da criança, o social, como ela se relaciona com o ambiente, com a família, e o psíquico, né? Como ela reage frente ao meio ambiente. Então, alguns marcos importantes. É lógico que cada idade tem vários marcos, mas nós colocamos como exemplo alguns marcos. Por exemplo, no 15º dia, até o 15º dia, quando a gente vai fazer a avaliação, essa criança é praticamente só reflexo, né? Então, nós temos reflexo de Moro, de sucção, reflexo plantar, apreensão, tudo reflexo de defesa para promover a conservação do indivíduo. E esses reflexos devem estar ausentes, dependendo do tipo de reflexo, entre o 3º e o 6º mês de idade. Reflexos, alguns desses acima do 6º mês, como a gente observa na caderneta de saúde da criança, pode ser algum sinal de risco. Com 1 mês, a criança já percebe um rosto à distância, geralmente um rosto da mãe. A criança está mamando e olha para a mãe, ela percebe essa distância entre a mama, o seio da mãe e o rosto, ela consegue distinguir um rosto, uma figura. Com 2 meses ela já se comunica, já tem um sorriso social, já sorri, já tenta, como se quisesse conversar, né? Então ela já está contactando com as pessoas que estão em volta dela. E ela também consegue seguir movimentos com os olhos, né? Acompanha movimentos com os olhos. Com 4 meses ela já tem preensão voluntária, já consegue segurar objetos e até colocar na boca, e ela já localiza sons também. Muitas vezes a criança está mamando e alguém fala, a criança para de mamar e olha para a pessoa. Então ela já localiza a direção de sons. Com 6 meses ela já reage a pessoas estranhas, é o que a gente chama de estranhar, né? Então a criança vê uma pessoa estranha, às vezes chora, né? E pode também começar a se sentar sem apoio. É claro que é o inicial. Muitas crianças de 6 meses não sentam sem apoio e não tem problema nenhum. Mas a partir daí, muitas crianças já conseguem sentar sem apoio. Com 9 meses ela já engatinha, já consegue engatinhar e andar com apoio também. Algumas crianças levam um pouquinho mais de tempo e isso é normal. Com 1 ano ela já inicia o caminhar sem apoio e ela já tem a visão praticamente de um adulto, né? O amadurecimento da visão já se compara de um adulto. Com 15 meses a criança já consegue subir degraus. Com 2 anos ela já se reconhece no espelho, já vê que é ela que está no espelho e já começa o controle, já tem o controle dos esfíncteres. Então já sente quando vai evacuar ou quando vai urinar. É daí então que a gente começa o desfraude. Com 4 anos essa criança já se veste com auxílio e já começa a inventar histórias, contar historinhas, né? O que fazer quando a gente detecta um crescimento insuficiente? A criança nós estamos acompanhando pelo gráfico de crescimento e se vê que a criança está caindo. Então o que fazer? Vamos avaliar o que está acontecendo. Então nós vamos avaliar os hábitos alimentares da família, né? O que estão oferecendo para a criança e orientar. Valor de higiene e preparo dos alimentos também. Muitas vezes a criança, o alimento não é preparado com higiene e a criança pode ter infecções e isso atrasar o crescimento. Então nós vamos diagnosticar possíveis agravos, né? Pode ter alguma doença que esteja atrasando o crescimento e a gente vai tratar essa doença, diagnosticar e tratar. E nesses casos em que o crescimento não está suficiente, então a gente faz uma avaliação mais frequente. Então foge daquele esquema inicial e nós vamos fazer uma avaliação a cada 15 dias. Então, quando essa criança, em 6 avaliações, ela estiver ganhando peso novamente, então a gente pode voltar para o calendário anterior. E o desenvolvimento, o que a gente faz quando detecta um atraso no desenvolvimento? A criança não está tendo aquela habilidade que é adequada, ou aquelas habilidades, a gente tem que avaliar várias, aquelas habilidades que devem estar presentes naquela idade. Então, vamos avaliar a situação ambiental, como está a relação
dessa família com a criança e como é que está a oferta de estímulo. Muitas vezes a criança não está sendo estimulada, então ela aparece um atraso no desenvolvimento. Vamos orientar então essa família sobre as técnicas de estimulação, como estimular essa criança a desenvolver, e essa avaliação vai ser mensal, né? Então nós vamos avaliar mensalmente para ver se ela voltou a ter o desenvolvimento adequado. Caso persista esse atraso, nós vamos referenciar para um serviço especializado. Bom, com isso a gente tentou dar uma noção rápida de acompanhamento do crescimento, da vigilância do crescimento e do desenvolvimento. Então a gente aguarda algumas dúvidas. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui de Porto Seguro. Eles perguntam se nessas variáveis também entra o perímetro torácico. Não, normalmente a gente... Porque aí já é muita coisa para se avaliar. Então a gente avalia principalmente a estatura, peso e perímetro cefálico mesmo. A Inova Mutum pergunta sobre enurese noturna e encoprese. Como ocorre a avaliação infantil nesses casos? O que pode ser investigado antes do encaminhamento para o psicólogo? Primeiro a gente tem que avaliar o que está ocorrendo na família, né? O fator psicológico. Então a gente avalia se tem alguma coisa ou não. Muitas vezes tem características, principalmente enurese hereditário, né? Na família teve pessoas que demoraram para controlar a urina, mas o que a gente avalia é se também tem alguma doença associada. Infecção urinária, né? Pode causar uma enurese também. Então avaliar se tem algum fator que esteja, algum agravo que esteja prejudicando e, caso não se note nada, pode-se encaminhar para avaliação psicológica e acompanhamento mesmo. Em coprese também tem que se avaliar a alimentação, né, o que está acontecendo, se essa criança, geralmente a criança está obstipada, né, e aí a gente tem que avaliar a alimentação dessa criança, né. Depois de a gente esgotar todos os critérios clínicos, aí então a gente passa para o psicológico. Aí pode-se avaliar, não, é psicológico e encaminhar para psicologia. Não, eu só quero lembrar o pessoal que a caderneta de saúde da criança, nós já falamos aqui, tivemos uma palestra só sobre caderneta de saúde, é um documento muito importante e por ali a gente pode acompanhar o crescimento e desenvolvimento. Tem orientações para profissionais de saúde, para a família também na própria caderneta. É um documento bem completo e muito importante para a gente fazer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança. Nunca esquecer de pedir, sempre que chegar a criança, pedir à família a caderneta de saúde.